Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 18 de maio. O Bovespa apresentou leve baixa de 0,55%, que é do mais para indefinição no pregão de hoje, mas permanece fechando aí o segundo fechamento para baixo da região de antiga resistência, e era para ter funcionado como suporte 51.200, aqui nesse ponto funcionou como suporte. Então isso sinaliza uma perda de força por parte dos compradores, já tinha sinalizado através desse topo descendente e continua dentro desse movimento de baixa. Monta a tendência de baixo o Ibov se perder a mínima deste pregão aqui, na verdade deste fundo, que é 49.907 pontos. É importante ressaltar que essa região de 50.000 a 49.500 segue sendo um patamar importante de suporte para o índice Bovespa. Para gerar alguma sinalização de repique de alta, de movimento de subida aqui no gráfico diário, após ou na região de suporte ou a partir do próximo pregão, teria que superar os 51.373 pontos, que aqui no G60 representaria uma mudança de tendência de baixa para uma tendência de alta, confirmaria um pivô de alta aí no gráfico de 60 minutos. No mini índice, cheguei a recomendar 5 operações, sendo que a última foi cancelada. Vamos aqui para o gráfico de 10 minutos falar rapidamente das operações. A primeira operação, recomendação na ponta compradora, foi no rompimento aqui da máxima desse topo, da máxima do dia, já em cima ali do gap. Como vinha do movimento de alta, quando olha aqui para o gráfico pronto, fala, nossa, essa operação foi muito boa e deveria ter sido muito boa. A minha decisão de saída foi ruim, ou seja, foi um erro, visto que, como já tinha um movimento de subida, eu gostaria que tivesse rompido e não gerasse nenhum tipo de parada logo na região aqui dessa resistência. E foi o que aconteceu, ficou dando uma parada aqui nessa resistência, ou seja, haveria uma chance de ter algum tipo de correção aqui para depois gerar um fundo ascendente. Aí eu optei já por sair da posição, só que logo na sequência ganhou bastante força para cima. Minha expectativa era justamente buscar uma operação aqui para esse nível de resistência do topo anterior, mas terminei optando por sair da posição ali praticamente no 0 a 0. Na sequência, eu recomendei compra aqui nesse ponto, formação de um fundo ascendente. Gerou a entrada, compra executada, e a minha saída aconteceu na formação aqui deste candle, não neste último. Por que neste candle? Porque chegou no nível ali de antigo fundo no G10, e se a gente olhar também para o G60, era uma antiga resistência aqui para ser testada. Então estava num nível importante e eu optei por sair dessa posição quando chegou aqui nesse patamar. Então essa operação gerou um ganho de 0,5% na operação e no capital total um crescimento de 0,33%. Depois disso, recomendei compra aqui nesse ponto. Se superasse a máxima desse candle, fez mais um candle, trouxe a oportunidade de executar até um pouco mais abaixo, foi executada a entrada. Como essa compra, na expectativa de ter mais um movimento de subida, o primeiro candle já não consegue fechar aqui para cima, eu já fiquei na expectativa de que esse movimento poderia estender um pouquinho mais para baixo, e aí visto isso, eu encerrei a posição quando voltou para a mínima aqui desse candle, trazendo aqui uma perda de 0,12% da operação e no capital total menos 0,12%. Depois disso, e recomendei compra novamente aqui nesse ponto, ou seja, na expectativa de poder vir mais um pouco para baixo, mas ainda com a expectativa de ter novo movimento para cima. Foi executada a operação, foi evoluindo a entrada e aqui neste nível, nesse candle, eu encerrei essa posição. Porque também encerrei essa posição voltando para aquele nível lá da região dos 730 até uma região aqui de 750, 780. Então esse seria o nível de encerrar. Além disso, tinha a minuta do Fed às 15 horas, que trouxe justamente toda essa pancada aqui para baixo. Então foi um momento de saída até dessa posição. De qualquer forma, foi uma operação que gerou um ganho de 0,32% na operação e no capital total crescimento de 0,33%. E a última operação foi cancelada, não foi executada. Seguiremos assim ativos em cima do mini índice em busca de oportunidades no decorrer do pregão, que poderia ter sido bem melhor do que foi, não fosse a minha primeira saída antecipada. Mas vamos seguindo desta forma. Lembrando, para quem quer acompanhar aí essas recomendações, basta se cadastrar, basta testar gratuitamente o serviço de recomendações através desse card que está aparecendo. Entra lá através do Telegram e participa aí do canal DV Invest Pro. PETR4, queda hoje de 1,89%, segue perdendo força, segue em cima de um patamar de suporte. Para trazer alguma
expectativa de buscar uma compra teria que superar a máxima do pregão de hoje, 9,65, ainda assim não olho com tão bons olhos, mas enfim, ainda é uma alternativa de arriscar uma entrada trazendo uma condução de stop mais curto, seria essa alternativa de buscar ainda uma compra em cima de PTR4. Então, de qualquer forma, a ação segue apresentando perda de força. A perda da mínima de hoje traz uma chance ainda maior de escorregar um movimento para a região dos R$ 9,00, região de suporte mais relevante, logo abaixo aí dessa região de R$ 9,25. Depois disso, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 3,47%. A operação de compra foi cancelada no início do pregão. Fiquei na expectativa de poder gerar uma nova entrada num valor mais abaixo, em 12,64, mas a ação, dentro do que ela apresentou ali no gráfico de 60 minutos, eu terminei abortando essa entrada. Ainda traz essa chance de buscar essa compra aqui, mas devido a essa demora para executar a compra, já pelo menos para mim parece que não ficou com a cara muito boa, ou seja, aumentou o risco. Quando eu falo não ficou com a cara muito boa, é que já aumentou um pouco mais o risco dessa operação, visto que o papel perdeu bastante força ali, principalmente pelo gráfico semanal, e vai apontando para um suporte mais abaixo, está em cima ainda dos R$ 12,00, o suporte mais relevante abaixo disso, na faixa dos R$ 11,25 a R$ 12,00. Assim como a Petro, também arriscando uma compra nesse papel na superação da máxima de hoje, teria que conduzir com um stop bem curto, ou seja, não exigir muito do movimento de alta. CETIP 3, recomendei compra no pregão de hoje. A primeira compra, primeiro eu tinha cancelado a recomendação anterior e recomendei compra aqui nesse nível. Devido à abertura lá embaixo e aí a recuperação para vir superar aqui os topos descendentes, algo semelhante a isso aqui que eu vou desenhar agora, quando rompeu esse patamar, logo quando estava rompendo, já estava um pouco até acima, eu recomendei a entrada em 42,08, ou seja, baixei o patamar, o ponto da entrada mesmo não tendo superado a máxima do pregão anterior. Então aguardei ali uma configuração para voltar aqui para cima dessa região de 42,07 e ela foi devidamente executada através aqui desse candle que voltou para cima justamente dos 42,07. Então compra executada em R$ 42,08 e aqui a gente tem um stop para essa operação em R$ 41,24 e o objetivo em 43,76 com risco de 2%. Importante ressaltar que o stop já poderia ser colocado aqui em 41,52, mas eu também ainda vou ficar atento porque depois dessa entrada não deveria mais voltar para baixo desse nível, um nível importante ali no intraday que sofreu para ficar se sustentar acima e no pregão de hoje, depois de ter voltado para cima, gerou uma sinalização positiva, ou seja, não deveria voltar mais aqui para baixo para uma perspectiva mais favorável dessa entrada. Então, por esse motivo, também farei uma condução mais perto aí dessas operações na ponta compradora, visto que o cenário está se deteriorando aí para a ponta compradora, pelo menos no curto prazo. LREN3, Lojas Renner. Ativo que vem fazendo um movimento de correção dentro de uma tendência de alta, respeitou ali a região de dois topos anteriores, traz a possibilidade de compra na superação da máxima do pregão de hoje, 21,96, ou melhor ainda, se ela tiver mais um pregão aqui sem deslanchar para baixo, ficar aqui travada, e aí traria essa possibilidade de buscar uma compra até um pouco mais abaixo, mas não descartaria essa chance de entrada em cima da loja Zen, ao superar os 21,96. YouTube 4, gerando ali uma recuperação no pregão de hoje, alta de 1,55%, está em cima de uma zona de suporte, são vários fundos aqui nesse nível, gera um candle chamado aí de piercing, de perfuração, trazendo a chance de comprar aqui na superação da máxima do pregão de hoje, 31,32, isso proporcionaria um pivô de alta no G60. Também não exigiria muito para cima de uma operação desse papel, até porque o tamanho desse candle já ficou grande. Se a gente pegar aqui um candle aí em torno de 5, praticamente 5%, se a gente projetar aqui 5% aqui para cima, a gente vai bater lá no topo anterior numa relação risco-ganho de 1 para 1. Então, ou seja, ficou grande para fazer uma entrada aqui com stop aqui nesse nível. Teria que trabalhar com stop mais curto e também uma condução mais curta aqui do movimento de subida, não exigindo muito dele para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você. Um grande abraço e até o próximo pregão.